Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação desta semana, que estou vestindo a camisa da anticorrupção, dia 9 de dezembro, Dia Internacional contra a Corrupção. Ela é deflagrada no planeta. Os níveis de corrupção no planeta estão muito elevados. No Brasil também. E não é de agora, é de muito tempo atrás é que se pratica a corrupção no Brasil, mas não de forma tão escancarada como agora. Eu até vou contar para vocês um período em que eu trabalhei na área de incentivos fiscais do reflorestamento, onde a corrupção também campeava largamente. Então, os incentivos fiscais do reflorestamento eram deduzidos do imposto de renda a pagar, despesas feitas, e as pessoas então contratavam projetos e não implantavam totalmente os projetos. Então vazava benefícios para os fiscais, na época era IBDF, no governo militar, nos governos militares, e os fiscais então, com a propina, eles liberavam os projetos e os recursos do imposto de renda eram liberados. Funcionava assim, bem simples. Tinha um engenheiro do IBDF que foi flagrado, pediu um touro para aprovar um projeto de incentivos fiscais. Um touro, deu o nome do touro, foi a Brasília de avião para receber o touro e voltou a pé. Não era mais funcionário do IBDF. Tudo foi gravado, flagrado, e o engenheiro perdeu o cargo público que ele tinha conquistado. Era assim que funcionava. As empresas detinham grandes verbas de incentivo fiscal, 30, 40, 50 milhões do imposto de renda, que poderia ser dedutível da declaração de imposto de renda, e chamavam os projetos para negociar o percentual que ia ficar de lado para o diretor da empresa. Então, um projeto de 50 milhões, às vezes, ele era negociado por 30, o incentivo era deduzido em 30 milhões, a empresa tinha que completar o projeto com os 50 milhões e 20 milhões ficavam para os diretores da empresa. E tudo passava batido, todo mundo sabia, não acontecia nada. Então a inflação, a corrupção vem de longa data, não só nas hostes governamentais, mas também na iniciativa privada, bem pesado. E isso continua. Mas o programa vai falar um pouco hoje sobre a arborização pública municipal. Todos os municípios que atingem uma população como o caso de Joinville, são municípios que necessariamente precisam de manual de procedimentos de arborização pública. Então, os requisitos para que você tenha um bom plano, um bom programa de arborização pública, você tem que ter um corpo de profissionais dentro do órgão municipal capacitados para gerenciar a arborização pública municipal. Uma cidade como Joinville, ela tem capacidade de receber nas suas vias públicas aproximadamente umas 60 ou 70 mil árvores. Talvez a gente tenha em Joinville 17 ou 18 mil árvores e o déficit é bastante grande. Então esse programa de arborização pública ele deveria ser estudado, inclusive com as diversas secretarias municipais, também com as associações de moradores de bairro, que elaborariam assim esse programa de plantio, replantio e manutenção da arborização. Não adianta só fazer um buraco, colocar
uma estaca e a árvore no lado, amarrar e esquecer. É isso que acontece. Esse é o manual de procedimentos da Prefeitura de Joinville. Não tem manual, não tem norma, não tem legislação disciplinando isso. Nesse manual também você tem que ter orientação quanto às podas que devem ser feitas nas árvores. Quanto maior a árvore, dependendo da espécie, as podas são diferenciadas. A limpeza das árvores. Você precisa limpar a cidade, as cidades litorâneas de clima tropical e subtropical, elas, em períodos de chuva, elas ensejam muita vegetação que é parasitada nos galhos, que parasitam os galhos. Então são bromélias. As bromélias, elas são simplesmente, elas usam o galho como um apoio, elas não sugam, não chupam, não danificam o hospedador. Então o hospedeiro, ele é um hospedeiro neutro. Mas existem outras, como erva de passarinho, por exemplo, e outras espécies que se grudam nos galhos e nos troncos, que são extremamente prejudiciais. Muitas algas, muitos líquens, eles realmente sufocam a árvore e acabam criando um peso muito grande, e esse peso muito grande muitas vezes leva a árvore a tombar. Uma árvore com uma copa de frondosa, dependendo da espécie, ela pode abrigar bromélias, que depois de uma temporada de chuvas, essas copas triplicam o peso. As bromélias se enchem de água e em cada bromélia você pode certamente computar 500 gramas de água por espécie, por indivíduo. Então, há condições de árvores suportarem esses seus galhos e que se quebram por causa disso, se desmontam por causa disso, 3, 4 toneladas de água. Então, o Serviço Municipal de Arborização Pública, ele deve, então, estar equipado com um horto florestal. Nesse horto florestal deve haver um viveiro florestal, uma câmara frigorífica para armazenamento de sementes nativas florestais, pessoal capacitado, embalagens de diversos tipos para receber as sementes. Deve existir nesse viveiro um germinador para todas as espécies de sementes, porque as espécies nativas, cada espécie tem um comportamento distinto para a germinação. Nós temos, por exemplo, o flamboyant e o guapuruvu. Para acordar essa semente para a germinação, você tem que usar água fervendo. Um copo de semente para um copo de água fervendo. E essas sementes são mergulhadas nessa água fervendo e ficam lá 24 horas. Depois desse período, elas acordaram e já começam a inchar, prontas para germinar. Então, cada semente nativa tem a sua característica peculiar para que ela possa germinar, soltar a raiz, e os extratos onde essas sementes são colocadas também devem ser estudados. Então não pode ser um comissionado que vai tocar um viveiro. Ele não tem preparo para isso. Tem que ser um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, um silvicultor, um viveirista que foi treinado para isso. Então as mudas são formadas, são criadas, elas recebem suas embalagens, recebem os seus tratos culturais, como irrigação, adubação orgânica. Elas mudam de vaso, de embalagem, à medida que elas vão crescendo, e vão sendo estocadas para o plantio nas vias públicas. Então sempre há um planejamento. Quais as espécies que devem ser indicadas para determinadas ruas? Quais as espécies que devem ser indicadas para as praças, logradouros públicos, para os parques? Tudo isso tem que ser normatizado
num departamento estanque dentro da Prefeitura Municipal. Seja lá na Fundação 25 de Julho, seja lá na Secretaria de Meio Ambiente, com o Departamento de Arborização Pública. Isso é importante que se faça. Eu cheguei a ver podas aqui em Joinville, feitas nas administrações anteriores, onde os funcionários faziam o que podiam, não tinham equipamento especializado, não estavam treinados para fazer aquele tipo de poda. E o gasto com do poder público, o gasto do contribuinte nessas manutenções mal feitas, elas acabam redundando em prejuízo para o contribuinte. Muita árvore se perde. Então, uma arborização tem que ter um trato cultural permanente, tem que estar sendo feita uma vigilância. Esse é um trabalho que é para sempre, não se faz num mês do ano, se faz o ano inteiro. Técnicas especiais para a abertura das covas, não pode simplesmente abrir uma cova num diâmetro incompatível com o sistema radicular da raiz. Mas nós vamos continuar falando nesse assunto logo mais no segundo bloco deste programa Ecologia em Ação. Aguarda aí que eu já volto. Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, mostrando aí a camisa do dia 9 de dezembro, Dia Internacional contra a Corrupção, que em Joinville também será um momento especial da cidadania. Vamos então continuar falando em arborização pública municipal, que a arborização pública o povo realmente necessita. E nessa arborização pública tem que ter um departamento de educação ambiental. Não adianta o poder público gastar em compra de árvores, na produção de árvores, de arborização pública, quando o contribuinte, quando o cidadão não tem a respectiva educação para cuidar daquela árvore que foi colocada na frente da sua casa. Se não houver essa conscientização, nós continuaremos vendo os IPs sendo degolados na nossa cidade. Tenho matéria publicada no Jornal da Cidade dessa semana, onde você poderá ler o que realmente acontece em Joinville. Um IP frondoso, lindo, floresceu em setembro na Rua Porto União, de frente ao número 357. E hoje, passando por lá, você vai constatar que somente sobrou um toco. E um toco que foi muito mutilado, foi quimicamente atacado para provar de que aquele corte é de longa data. Mas aconteceu no mês de outubro, ou começo de novembro. Centenas de árvores que floresceram em outros anos não existem mais. O porquê que a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, autoriza o corte de um IP que floresceu em setembro, que não tem problemas de raízes, que não alterou o passeio, que não tem fiação sobre ele, que não tem problemas fitossanitários, está saudável, tronco perfeito, sem brocas. Foi autorizado o corte. Quem autorizou? Essa pergunta escrita nós fizemos ao senhor prefeito. Eu tenho certeza que eu vou ter, através do programa Ecologia em Ação, uma resposta, e eu terei um prazer de também dar o nome dos responsáveis pela degola deste lindo IP, que foi a felicidade de muitos joinvilenses, porque ele foi fotografado em floração. E também o toco foi fotografado durante esta semana. Mas voltando ao tema,
arborização municipal, o poder público deve atender ao contribuinte criando um viveiro florestal, um viveiro de produção de mudas próprias, porque uma muda própria pode ser produzida de forma muito barata, por 2, 3, 4 reais a muda grande com 1 metro, quando a prefeitura compra mudas por 20, 30, 40, 50 reais. Isso não pode, isso é um dinheiro que foge, que deixa de ser transformado em maca de hospital, que deixa de ser transformado em veículos de segurança e deixa de ser usado nas grandes filas da ortopedia. Economicidade, parcimoniosidade do dinheiro público. Isso se faz com programação, com profissionais competentes, com profissionais éticos que não precisam se reunir no dia 9 de dezembro contra a corrupção. Compromisso do técnico com o serviço público, com o seu contribuinte. Então, um horto florestal que tem partes sombreadas, com telas escurecidas, porque muitas árvores não suportam o sol aberto na fase juvenil dessas plantas. Quando elas forem maiores, elas suportam a irradiação solar. E são procedimentos técnicos que um município como Joinville, com mais de 500 mil habitantes, obrigatoriamente deve ter. Se o município ainda não tem, alguma coisa de esquisitice está acontecendo. Por quê? Tem que comprar todas as mudas. Quem vende? Que preço? São perguntas que o programa faz. Produção própria é mais econômica. Produção própria, você planta 2, 3 mil mudas de uma determinada espécie, em um determinado tamanho. Quando você precisa substituir as plantas que morreram, as plantas que foram roubadas, as plantas que foram atropeladas pelos carros, as plantas que foram arrancadas pelos malversadores, pelos criminosos das ruas, você tem no estoque árvores exatamente semelhantes para serem recolocadas nas vias públicas. Então a prefeitura, com os seus profissionais, com a sua equipe de manutenção, com as suas equipes de poda, não adianta terceirizar. Você terceiriza, custa muito caro. E terceirizou, você dá um aval para um terceirizado fazer uma poda de uma árvore, ele sai por aí com o emblema da SEMA, da Fundema, dizendo que é chamado por um determinado cidadão. E você não quer cortar essa árvore aqui na frente da minha casa? Dependendo do assunto, dependendo da generosidade, a árvore vai para o chão. E a pessoa que está passando ali, está vendo aquele corte com aquele emblema da SEMA ou da Fundema, acha que aquela árvore foi autorizada de corte. Por quê? Uma árvore saudável, sadia, sem doença, sem atrapalhar nada, sem estar na frente de uma entrada de carro. Por que essa árvore tinha que ser cortada? Porque o cara não quer varrer as folhas quando as folhas caem. Ele não quer aquela sujeira amarela das flores de ipê, quando a metade está em cima e a outra metade já está embaixo. Então, pessoas que não querem se incomodar com nada, que têm ódio da natureza, têm ódio de árvores. Mudem-se para São Paulo, mudem-se para a região de seca de São Paulo. Nós queremos qualidade de vida e se consegue a qualidade de vida com arborização pública. Mas árvores indicadas para a arborização pública. Nós tivemos em Joinville, em outros períodos, quando o seu Freita assumiu pela primeira vez a prefeitura, ele assumiu na presença de 400 grevilhas robustas que nós tínhamos em Joinville, árvores frondosíssimas, árvore que foi incorretamente plantada em nossas ruas, árvore para produção de madeira. Imaginem plantar grevilha robusta nas calçadas de Joinville.
Então o prefeito Freitag, ele contratou uma consultoria, foi feito um levantamento, um diagnóstico árvore por árvore, e a conclusão que se chegou, e esse trabalho foi apresentado para as entidades de meio ambiente da época, e todas elas aprovaram a supressão das grevilhas em Joinville. Não temos mais grevilhas em Joinville. Então foi um equívoco de uma outra geração, de uma outra gestão municipal que plantou as grevilhas. Como também muitos não gostam das árvores que estão na beira-rio, aquelas seringueiras exóticas. Eu acho elas lindas, só que não são podadas corretamente e causam danos. Danos à via pública, danos ao meio-fio, danos à tubulação hidráulica. Mas foi um equívoco dessa gestão administrativa que comprou essas figueiras, essas seringueiras, e as plantou na cidade. Então, nota-se que falta planejamento. Nós tivemos no primeiro mês do governo do Carlito Merz, no primeiro mês, ele mandou cortar todas as árvores da Rua 15. Por que isso? Não, mandou cortar aquelas lindas árvores que davam uma sombra fantástica nos meses de canícula, no calor. Mas a prefeitura, o gabinete disse na imprensa, logo em seguida, não, nós vamos plantar novas árvores. Mas essas novas árvores vão levar 30 anos para chegar no ponto daquelas que foram cortadas. Isso é uma burrice. A pedido de quem essas árvores foram cortadas? Dos lojistas. Estavam atrapalhando os luminosos. Ninguém estava vendo os luminosos mais, o nome da loja. E a sujeira na calçada, as folhas, as flores sujando toda a calçada. Isso é o motivador da destruição das árvores. A falta de amor para com as árvores. É impressionante. Não podemos continuar nessa improvisação do município não ter o seu horto florestal. A Fundação 25 de Julho poderia cumprir essa tarefa. Falta vontade política do prefeito. As associações de moradores de bairro não pedem isso em suas reuniões. Se pedem, não são ouvidas. Se pedem, não sabem fazer o pedido corretamente. Nós precisamos arborizar. A LOTE, a Lei de Ordenamento Territorial, vai promover a verticalização da cidade. Aí nós vamos precisar de árvores. O concreto vai esquentar demais essa cidade. São problemas que devem ser discutidos na Câmara de Vereadores. Tá certo que fazer um horto florestal não dá comissão, né? Imagina, uma obrazinha de 100 mil reais, fazer um viveiro florestal, 150 mil no máximo, para montar uma estrutura para atender as 500 mil pessoas que moram em Joinville com a sua arborização pública. Barato, muito barato. Então, gente, vamos continuar discutindo ecologia urbana, arborização pública com ecologia, nos próximos programas. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Até o próximo programa Ecologia em Ação.